Hoje eu estou com um casal de convidados muito queridos e especiais. É a Débora e o Luiz. Eu estou em Santa Cruz. Vocês estão em? Neuchâtel, na Suíça. Apresentem-se, por favor, e o que vocês estão fazendo aí? Então, eu sou a Débora de Melo Aires, tenho 32 anos, sou casada, moro aqui desde 2017, sou de Santa Cruz do Sul, tenho uma filha de 1 ano e trabalho na Philip Morris em Lausanne. Eu sou o Luiz Aires, tenho 38 anos, sou português, estou na Suíça desde 2015, estou a trabalhar também na Philip Morris, eu no meu caso em Neuchâtel, sou casado e com uma filha. Essa filhinha é brasileira, portuguesa ou ela é suíça? Ela é brasileira e portuguesa. Exato. Eu diria que é portuguesa e brasileira. Mas... que legal. Eu estou querendo conversar com vocês, porque eu quero que vocês nos contem como é que foi a experiência de vocês aí na Suíça com a passagem da pandemia do coronavírus. Aqui começou o primeiro caso confirmado na Suíça, em Neuchâtel, que é onde a gente habita, foi no dia 2 de março. A gente é privilegiado, a gente trabalha numa multinacional que logo toma medidas mais drásticas, posso dizer, que o governo. Então, realmente, a empresa onde a gente trabalha estava preservando a nossa vida. Logo, eles nos pediram para trabalhar de casa, aqueles que tivessem a possibilidade. Tanto eu quanto o Luiz, a gente trabalha em escritório. Então, acho que foi a partir do dia 13, 15, a gente começou a trabalhar em home office. A creche que a nossa filha vai, ela é uma creche que a nossa empresa também tem um tipo de convênio. Então, foi nos solicitado também que os pais que estivessem trabalhando em casa mantivessem essas crianças em casa também. E eles entenderiam, obviamente, que teria um impacto no trabalho. Porém, a fim de preservar a vida da comunidade, foi solicitado que a gente mantivesse a criança em casa. Tá. Como é que foi aí na cidade de vocês? Aqui em Santa Cruz, aqui no Brasil, as pessoas se queixam muito assim que nós estamos falindo. As pessoas não têm o que comer. Vocês vivem num país mais riquíssimo, tudo bem. Mas isso aí também aconteceu. Alguns pequenos aí também quebraram ou entraram em desespero. Como é que foi? É difícil para a gente opinar nesse sentido, porque a gente vive muito numa comunidade internacional e muito relacionada a Philip Morris. Então, o que a gente mais convive é ali. Agora, as raras exceções, sim, a gente tem pessoas que a gente conhece que foram desligadas da área de restaurante, por exemplo. Estavam trabalhando como garçons e foram desligadas devido ao vírus. Uhum. No momento que os restaurantes estão trabalhando com 50% da operação, não há mais necessidade tão grande de funcionários. A gente não chegou a ouvir casos de comerciantes fechando as portas, isso não. Porém, exatamente como tu comentou, aqui tem uma situação totalmente diferenciada de governo. Eu posso dar só um simples exemplo. As pessoas que estavam alugando um prédio como uma loja comercial, por exemplo, que tiveram que fechar os seus negócios, teve uma negociação especial aqui com o governo. Ou seja, o proprietário do prédio arcou com 50% do aluguel, a pessoa que estava alugando ele pagou somente 25% do valor e o cantão, o governo, pagou os outros 25%. Então, exatamente, aqui a gente tem uma situação de governo muito diferente. Então, claro, ali fica um pouco mais fácil para quem tem a sua empresa para conseguir mantê-la um pouco mais nesse período difícil. Que o país é pequeno também, né, e muito rico, fica mais fácil de organizar a economia e ajudar também, até porque eu penso que as pessoas aí têm um pouquinho mais de, eu não queria dizer honestidade, mas digamos assim, tem mais coerência também numa hora de... Mas também porque é coisa que funciona e qualquer coisa que é desrespeitada, as multas são altíssimas. Então, ou tu obedece por bem ou tu vai obedecer por mal. E quando a gente sente no bolso, a gente escuta melhor também. Vocês tiveram lockdown total aí na cidade de vocês? Não, foi só solicitado distanciamento social. Tá. Aqui e na Suíça acho que é importante salientar que a Suíça, como sabem, faz fronteira com a Itália. Portanto, a Itália é como para nós é como ir a Porto Alegre. E basicamente o caso de Itália foi o segundo epicentro a seguir à China.
E, portanto, as coisas aqui rapidamente chegaram a níveis alarmantes e pronto, e há uma grande interação entre a Itália e a Suíça, quer com a Suíça, com a Itália, com a França. Estes são talvez os dois países em que tem muita gente, por exemplo, a viver em França ou em Itália, ou até na Alemanha, mas está um pouco mais distanciado, e a Alemanha também lidou muito bem com a situação. E, portanto, esses dois países cresceram muito rapidamente o número de casos. A situação em Itália, como foi conhecido mundialmente, foi um descalabro. E, portanto, as pessoas também tiveram mais atenção. Se fosse um pouco mais longe, talvez as coisas não tivessem sido igual. Mas claro que a Suíça ou o suíço por si são pessoas que respeitam as regras. Qualquer pessoa, quando chega aqui, tem de facto um choque de regras, venha de onde vier, e vai aprender a cumprir as regras, porque se não for a bem, vai a mal. E cai da carteira com muita força, digamos. Luís. Teve pessoas que também não respeitaram. Aqui, inclusive, a gente mora no condomínio de prédios. Quando a situação estava mais alarmante no Neuchâtel, tu via crianças de 10, 12 crianças brincando todas juntas. Então, também tinha suas exceções. Também acaba por não ser comparável, porque, por exemplo, nós aqui na Suíça não há, por exemplo, durante a semana há restaurantes abertos, mas não temos centros comerciais abertos à noite. Portanto, a maioria do comércio fecha às 6 da tarde, não há muitos ajuntamentos fora do fim de semana. Na Suíça, falta-me talvez uma palavra mais elegante do que... As pessoas são mais distanciadas por natureza. Estão liberados, vocês já estão indo para a empresa ou vocês ainda continuam trabalhando em casa? No nosso caso, a empresa... Bom, agora aí vira por departamentos. No meu caso, já foi anunciado que eu não volto para a empresa até agosto, setembro, e a partir dessa época a gente vai conversar quando vai voltar, se vai voltar. Então, eu não tenho nem data ainda para regressar. E voltar a trabalhar 5 dias por semana no escritório, isso já não vai mais acontecer. A empresa já deixou claro que vai haver um novo normal, mesmo na nossa forma. Que interessante. Quem sabe trabalhar 2 dias por semana no escritório, 3 em casa, as regras ainda não foram definidas. E para o Luís é algo semelhante também. Muito interessante. E a escolinha? A escolinha voltou aos poucos. Então, a creche, aqui o que aconteceu? Quando o distanciamento social foi sendo um pouco mais relaxado, houveram faseamentos de liberação. Então, na primeira fase, a creche já entrou lojas de bricolagem, salão de beleza, e a creche foi um deles. Porque é muito difícil trabalhar com uma criança tão pequena em casa. Ela exige muita atenção. Só que foi faseado. Se eles tinham 100 vagas, eles começaram o primeiro mês com 20 vagas e assim eles estão liberando. Novamente, aqueles que estão trabalhando em casa, como é o meu caso do Luís, nós não somos prioridades para essas vagas iniciais. Quero dizer também que, basicamente, todas estas datas foram, portanto, o governo suíço iam sempre avaliando a situação. E se as coisas tivessem tendência a piorar, essas datas poderiam ser mudadas a qualquer altura. Eu não tenho as datas de cabeça, mas a Débora já as disse, mas uma coisa que se verifica é que, de facto, os casos na Suíça estão a diminuir. Portanto, não podemos comparar, obviamente, os números da Suíça com os do Brasil, porque, basicamente, a Suíça tem 9 milhões de habitantes e o Brasil tem 200 milhões. 9 milhões seria o estado do Rio Grande do Sul, nós ficaríamos comparados só ao nosso estado, né? De assunto agora, eu queria falar um pouquinho de meio ambiente, tá? E tem uma história muito bacana que tu fala, é sobre a coleta de lixo aí na tua cidade. Eu queria que tu compartilhasse isso conosco, pode ser? Pode. Então, aqui na Suíça, como funciona? A gente não usa o famoso saquinho de supermercado para colocar no lixo. Aqui, tudo que for colocado no lixo é através de um saco plástico de diferentes tamanhos que tem que ser adquirido. Ele é fornecido pela comuna, digamos, algo semelhante à prefeitura, e comercializado nos mercados. Cada saco de 35 litros eu pago um franco, que seria basicamente R$5 no Brasil. Então, o que isso faz? Faz a gente cada vez mais querer reciclar,
para cada vez menos usar esse saco. Eu não posso usar qualquer saco para colocar no lixo, é obrigatório usar esse. Então, a gente usa esse saco e todo o restante, onde o pote que vai o detergente de roupa, de louça, tudo isso a gente coloca numa caixa separada e que a gente leva no centro de reciclagem. E lá, cada coisinha tem o seu lugar para ser posto. Cápsula de café também, tudo bem organizado. E você tem multa se vocês não fazem isso certinho? Eu nunca risquei. Não quer saber, nem quer saber. Exato, mas eu tenho um caso até de um colega do Luiz, que ele colocou, porque aqui, além de ter esse centro de reciclagem, e esse lixo que a gente tem, que é um lixo específico para colocar o saco, tem também containers, digamos, de repente por cada 3 quarteirões, algo assim. E esse amigo do Luiz colocou algum item dele, que eu não lembro o que era, digamos uma caixa de pizza, só que era alguma coisa que tinha o endereço dele, não dentro do container, mas em cima, porque estava transbordando. Alguns dias depois ele recebeu uma multa em casa. A gente cuida ao máximo. Mas, de modo geral, é uma cidade muito limpa e muito bonita. Um país como um todo. É o país mais limpo em que eu já estive. Ah, que legal. E a questão da saúde? Claro, vocês têm plano de saúde das empresas, né? Não, o Luiz tem, sim, mas eu não. Eu pago meu separado. Aqui é uma situação um pouco diferente. A gente não tem saúde pública. Toda a saúde aqui é privada. Por exemplo, quando eu apliquei e solicitei o visto de residência na Suíça, eu inclusive tive que anexar ao meu pedido uma cópia do meu contrato com um plano de saúde. É obrigatório quem reside na Suíça ter esse plano de saúde também. E não é barato. Então, eu não tenho direito à saúde pública e pago bem caro pela privada. E ainda o plano que a gente tem é um plano relativamente bom e funciona como um seguro de carro no Brasil. Ainda tem uma franquia que eu tenho que pagar, só depois que eu pagar toda essa franquia é que começa a ficar de graça, a não ser que seja um acidente ou uma questão de maternidade. O que tu sente mais falta aí daqui de Santa Cruz? O que te falta aí que só tem aqui em Santa Cruz? Não vale a família nem os amigos. 2 coisas. Vai. A comida que eu amo. O que tu ama? E a questão dos centros comerciais ficarem abertos até mais tarde. Que aqui o mercado fecha entre 7 horas, fecha mais ou menos de forma geral às 7 horas. É mesmo? Não tem loja aberta no domingo. São pouquíssimos restaurantes abertos na nossa cidade no domingo. Restaurantes também? Também, pouquíssimos. Nossa. Na Suíça valorizam muito a vida familiar e tudo que possa impedir tempo em família, basicamente não é cortado. Portanto, há muito poucas coisas abertas ao domingo, basicamente só o que é extremamente o que é necessário. Estrangeiros, o Luiz é português, a Débora é brasileira. A Suíça é internacional, né? Mas igual tem os nativos aí. Vocês se sentem bem-vindos aí? Parcialmente, em algumas situações sim, em outras não. O Luiz já foi abordado pela polícia e não foram nem um pouco gentis quando ele falou que ele era português. Em outro sentido, a minha chefe é realmente aqui de Neuchâtel, mas ela tem também uma mentalidade totalmente aberta e é super bacana. Então, varia muito de uma experiência para outra. Tá. Luiz, só mais uma questão. A tua família lá em Portugal, eles passaram bem essa pandemia? Sim, eles fizeram o isolamento social e estão bem e saudáveis, felizmente. Se vocês quisessem, já poderiam ir para lá visitá-los? Já poderíamos, inclusive vamos. Que bom. Então tá, gente, um grande abraço e muito obrigada, tá? De nada. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.